Você sabe qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Geralmente, quando a gente pensa na destruição dessas duas cidades, vem uma justificativa que é mais comum e tem a ver com o pecado da imoralidade sexual. Será que não existe algum mistério que a gente desconhece que talvez tenha sido esse o verdadeiro motivo da destruição dessas duas cidades? É necessário, para a gente continuar, falar um pouquinho sobre a história dessas duas cidades. Sem dúvida, se trata de um lugar sedutor, agradável aos olhos, porque quando Abraão e o seu sobrinho Ló vão decidir sobre o futuro deles, Ló olha para as planícies dessa região e entende que é um lugar agradável para se viver e se morar. Interessante perceber que Deus conta para Abraão sobre a destruição. Isso é muito interessante, essa relação de cumplicidade. O texto de Gênesis capítulo 13 dá uma referência primeiro. Eram maus os homens de Sodoma e Gomorra e grandes eram os pecados ou pecadores contra o Senhor. Então, é muito importante que até chegar o momento do julgamento, isso não acontece do nada. A Bíblia já está sinalizando, tem alguma coisa errada aqui. O que é? Eles são maus e pecam contra o Senhor. No capítulo 14, traz uma outra informação que eu acho muito interessante. Apresentam Sodoma e Gomorra entrando numa guerra, eles são capturados e, de uma forma muito interessante, quem livra eles é Abraão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê no capítulo 14, então, Deus usando misericórdia com essas duas cidades. Então, às vezes as pessoas que o julgamento chegou de uma hora para outra, ninguém sabia. No capítulo 14 é justamente o contrário. Deus usando a vida de Abraão para livrar essas duas cidades. E toda a história continua nessa cumplicidade, dizendo por que Deus conta para Abraão? Porque Deus olha para o futuro, sabe que Abraão vai crescer, vai prosperar e vai ser alguém que vai ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Então a história de Sodoma e Gomorra está como uma observação, uma nota sobre quem vai andar no caminho da justiça para não se desviar dele. Então lembra e guarda isso no seu coração. No capítulo 18, então, a gente chega no auge da história, no coração da história, e a gente vai perceber três coisas. O primeiro ponto que o texto fala é sobre o clamor de pessoas que foram violentadas, oprimidas por esses povos. Não se confunda achando que foram cidadãos de Sodoma e Gomorra que oraram ao Senhor. Não, pelo contrário, foram as suas vítimas. A segunda informação é que o pecado dessas duas cidades estava se agravando, traz uma ideia de que as coisas estavam ficando cada vez mais sem controle. Deus, então, sinaliza, quando aparece essa ideia que ele vai se informar no capítulo 18 no sentido figurado. Deus já está falando, o julgamento vai vir sobre essa cidade. E depois a gente vê a destruição final, chovendo enxofre e fogo descendo do céu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Será que o pecado da imoralidade é aquilo que tira Deus do sério? A resposta é não. Então a gente está vendo nessa história a ação de Deus finalizando, trazendo a sua manifestação de justiça de uma forma pesada sobre o homem. E a resposta é que a imoralidade é sempre consequência da idolatria. Esse é o ponto. Antes de qualquer relação de imoralidade acontecer, no coração do ser humano sempre existe idolatria. Deus resolveu destruir porque essa idolatria na cidade estava impossibilitando a vida. Então, quanto mais ídolos a gente tem, a gente vai se tornando mesquinho, egoísta, a sexualidade vai se distorcendo. Então, não é uma preocupação com o pecado da sexualidade em si. Não! Quando a idolatria perde o controle, não existe espaço para o respeito, não existe espaço para a vida. Isso significa que chegou a hora de Deus agir. Deus se preocupa no coração de cada ser humano com a idolatria. Se você gostou dessa aula, clique no botão abaixo e veja o vídeo que a gente preparou para você com conteúdo muito especial. Que Deus te abençoe.